Bom dia, pessoal. Hoje eu vim falar um pouco da literatura brasileira. A literatura brasileira ela pode ser dividida em duas formas. As escolas literárias colonial, da era colonial, e as escolas literárias da era nacional. Bom, a era colonial representa toda a literatura produzida no Brasil colônia, quando ainda não possuímos uma identidade literária, tendo em vista a grande influência da cultura europeia, principalmente de Portugal. A era colonial é representada pelas seguintes escolas literárias: Quentismo, de 1500 a 1601, Barroco, de 1601 a 1768, e o Arcadismo, de 1768 a 1808. E entre os anos 1808 e o 1836, há um período de transição entre elas. Já a Era Nacional reúne toda a produção literária pós-período de transição, ou seja, de 1836 até a literatura contemporânea. Nela predomina a vertente estética, iniciada após os esforços dos primeiros escritores em construir a nossa autonomia literária, criando assim genuinamente brasileira, livremente da influência europeia. A Era Nacional é representada pelas seguintes escolas literárias: o Romantismo, de 1836 a 1881, o Realismo e Naturalismo, de 1881 a 1922, o Parnasialismo, de 1882 a 1922, Simbolismo, de 1893 a 1922, o Pré-Modernismo, de 1902 a 1922, o Modernismo, de 1922 a 1950, e as tendências contemporâneas. Há também escolas literárias que não chegaram ao Brasil, mas elas têm de ter uma grande influência no Brasil, pois costumam cair em exames nacionais do ensino médio, Enem. São elas o trovadorismo, de 1189 a 1418, o humanismo, de 1418 a 1527, e o classicismo, de 1527 a 1580. A Era Colonial. As escolas literárias da Era Colonial refletem muito a influência da literatura portuguesa. Afinal, elas surgem com o descobrimento do Brasil e dura até alguns anos de sua independência. Quentismo. O que marca o quentismo é a carta de Pedro Vaz Caminha, que escreveu ao rei de Portugal relatando tudo o que passava no Brasil e suas riquezas. Os textos desse movimento literário são de caráter informativo e de caráter pedagógico. E é por isso que o quentismo também é chamado de literatura informativa. Porém, o quentismo se destaca na literatura jesuíta, através de sermões com a intenção de catequizar os habitantes brasileiros da época, ou seja, os índios. Barroco. Enquanto no mundo havia uma crise do homem com a igreja, essa escola literária aparece com uma intenção de reconciliar o homem à fé. O barroco é caracterizado pelos detalhes, pelo exagero e pelo rebuscamento. Para diversos pesquisadores, o barroco constitui não apenas um estilo artístico, mas todo o período histórico em um movimento sociocultural onde se formulam novos modos de entender o mundo e o homem. O arcadismo. Essa escola literária é marcada principalmente pela simplicidade dos temas abordados. Tem como características principais a exaltação da natureza e a linguagem simples. O arcadismo é conhecido por se opor ao estilo barroco, inspirando-se em preceito iluminismo. A Era Nacional. As escolas literárias da Era Nacional são caracterizadas pela
autonomia da literatura brasileira, pois o país, nesse momento, já é independente. O romantismo. As escolas literárias se caracterizam pelo tema do amor constante e do sofrimento, e também pela subjetividade e a liberdade formal. E uma curiosidade, muitos autores desse período, eles eram jovens e morreram muito cedo. Realismo. O realismo é um movimento cultural e literário que surgiu no século XIX, em oposição ao romantismo. É a escola literária que usa linguagem clara e objetiva e tem como temática os principais problemas sociais da época. Naturalismo. O naturalismo é uma escola literária conhecida por ser radicação do realismo, baseando-se na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. O parnasianismo. Nessa escola literária formal de liberdade formal do romantismo, era desprezada e a busca pela perfeição era exaltada. O parnasianismo também é conhecido como neoclassicismo, devido ao fato de ter resgatado alguns valores presentes do classicismo. Simbolismo. O simbolismo foi um movimento artístico e literário que surgiu na França, ao final do século XIX, com oposição ao realismo, ao naturalismo e ao positivismo da época. Movido pelos ideais românticos, entendendo suas raízes literárias aos palcos teatrais e às artes plásticas. O pré-modernismo. Nessa escola literária, começa a surgir um olhar crítico aos problemas sociais do Brasil. E o nacionalismo crítico começa a aparecer. O pré-modernismo rompe com o arcadismo, além do que é marcado pela marginalidade de suas personagens. E o modernismo. O modernismo rompeu com a tradição clássica e deu início à formação de uma identidade genuinamente brasileira na literatura. O modernismo se divide em 3 fases. A primeira é a marcada pela renovação estética e pelo radicalismo. A segunda fase temática nacionalista e a terceira fase marcada por inovações linguísticas e experiências artísticas. Escolas literárias europeias. Como eu falei no início, algumas escolas literárias não chegaram no Brasil. E apesar disso, é muito importante estudá-las, já que influenciam na literatura de forma geral. Além disso, ela é comum serem tema de exame nacional do ensino médio, Enem, e dos outros principais vestibulares. É o primeiro movimento literário da língua portuguesa. E nessa escola literária, a poesia e a música se misturam e há 4 tipos diferentes de cantigas. Cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. As cantigas do trovadorismo eram carregadas de valores típicos de Idade Média. Humanismo. O humanismo é um movimento intelectual difundido na Europa no século XV, inspirado na civilização greco-romana, que valorizava um saber crítico, voltando para um maior conhecimento do homem e a cultura capaz de desenvolver as potencialidades da condição humana. Classicismo. O classicismo foi um movimento que ocorreu durante o período do Renascimento, e esse movimento tem como principal característica a imitação dos modelos clássicos greco-romano. O humanismo busca a perfeição. Bom, você gostou de saber um pouco das escolas literárias? Eu vou deixando o vídeo por aqui. Esse trabalho foi muito bom fazer. E um abração a todos.